O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, rezamos hoje esta nossa liturgia desta 16ª semana do nosso tempo comum, e sempre a experiência da graça de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos ajudando a fazer o seu caminho e a sua vontade, que aliás é o tema, não é, o acontecimento da liturgia desta terça-feira. Primeiro, quando a gente sempre olha os textos da primeira leitura, na experiência dos profetas, que vai sempre mostrando a infidelidade, o pecado, o distanciamento do povo, mas, acima de tudo, não com o intuito da acusação. Não é esta a missão do profeta, de acusar, mas de apontar aquilo que me distanciou do Senhor, me afastou do seu caminho, para me aproximar dele. Por isso que Miqueias hoje também, na primeira leitura, fala deste Deus que apacenta o seu povo. E não só apacenta, como acolhe com misericórdia, com compaixão, não é? E aí, olhando geralmente, não é, sobretudo para esta experiência, não é? Que Deus que agiu com misericórdia, que outro Deus foi favorável ao seu povo, que outro Deus inclinou-se para ouvir o seu clamor. A experiência de um Deus que vem ao encontro, que não está distante, que não está afastado do povo, mas que olha a sua miséria, que olha o seu pecado, que olha o seu distanciamento, que olha muitas vezes aquilo que afastou-o dele, de Deus, para trazê-lo de volta. A experiência da volta, da conversão, do caminho da salvação. E é isso que Miqueias, no texto da primeira leitura, vai anunciar. Voltar o coração para Deus exige de nós fazer o seu caminho, aceitar o seu projeto, assumir a sua missão, fazer a sua vontade. E é o que Jesus lembra-nos no Evangelho de hoje, que é o mesmo Evangelho, inclusive, do sábado. Na festa de Nossa Senhora do Carmo, no sábado, nós rezamos este mesmo Evangelho. Não é? Porém, é claro, no enfoque da Mãe de Deus, né? Da Mãe de Maria, como Nossa Senhora no título do Carmo, então um texto que menciona aí a Mãe do Senhor, não é? Mas a família que faz o caminho. Aqui, claro, não vou me deter nisso, não é? Nessa experiência do laço familiar, não é? Evidentemente que estes irmãos e irmãs de Jesus que o texto fala, é compreendido este laço familiar de Jesus. São parentes, são amigos de Jesus que ali estão e querem estar e falar com ele. Muitos procuram o Senhor, inclusive pessoas que da mesma família, seja de José, seja da família de Maria, são primos, parentes de Jesus, também, não é? Como são de Maria, como são de José. Mas Jesus alarga este laço, não só o laço de sangue, não é? O laço da família que nos aproxima pelo sangue, mas o laço daquele que entra nesta família pela missão, pelo sim, pela fidelidade ao projeto de Deus. Por isso Jesus diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Não é? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o que é a vontade de Deus? É fácil ou difícil fazer a sua vontade? Não é difícil, desde que a gente queira, não é? A gente acha difícil quando queremos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, assumir o nosso projeto, fazer o nosso caminho, não é?
Quando a gente olha o Antigo Testamento, falamos aí de Miqueias na primeira leitura, quando olhamos esse distanciamento do povo, por que o povo se distancia? Porque diz, não vamos mais fazer o seu caminho, vamos fazer como é que a gente quer. Vamos fazer como é que a gente deseja fazer. Aos pés do monte, quando Moisés está lá, recebendo as tábuas da lei, por que o povo constrói o bezerro de ouro? Porque diz, não queremos mais assumir o caminho do Deus de Moisés. Não queremos mais fazer o caminho dele, desse Deus que nós nem vemos e nem ouvimos. É só Moisés que vê e ouve. Queremos construir o nosso Deus. E quando fazem lá o bezerro de ouro é para dizer, este é o nosso Deus, o Deus que nós queremos, o Deus que nós pensamos, o Deus que nós imaginamos. Para dizer desta ideia totalmente distorcida de um Deus, não é? Por isso que fazer a vontade do Pai é colocar-se no seu caminho, é desejar fazer o seu desejo, como Maria fez. Fala aí da mãe do Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Maria não olha o seu projeto, não olha o que ela construiu como caminho de vida, não olha o que os outros construíram para ela como caminho de vida, como é cultura e costume do tempo de Maria, não é? Mas assume o projeto de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Primeiro se coloca como servo, para viver e fazer a vontade do Pai. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, o teu projeto. José tem, a princípio, a dificuldade, porque tem, não aceito. Maria grávida não é meu, não aceito. Quando ouve a voz de Deus, quando escuta a sua voz, quando Deus mostra e José entende, não é? Abre o coração e os ouvidos para compreender a missão e o projeto de Deus, aceita. Não é? Quando em sonho, o anjo aparece a José e diz, José, e apresenta o projeto. Quando José se abre à graça de Deus, não fica no seu conceito humano, não fica no seu desejo, na sua vontade, vou abandonar Maria em segredo e dar no pé. Quando esquece o seu projeto, a sua vontade, o seu desejo, abre o coração e a vida para o projeto de Deus, é capaz de se colocar nele. O texto, não é? Diz que José, quando acordou, fez conforme o Senhor havia dito. Fez a sua vontade. E, aliás, este é o pedido, dada a nossa resistência a assumir o projeto de Deus, esse é o pedido que toda vez que rezamos o Pai Nosso, nós rezamos. Seja feita a tua vontade. É o pedido que nós sempre fazemos, dada a nossa resistência a assumir este compromisso com o Senhor. Peçamos esta graça hoje, amados irmãos e irmãs na fé, nesta Eucaristia, que possamos realizar e vivenciar este clamor, não é? Seja feita, Senhor, a tua vontade. Abramos o nosso coração para acolher esta vontade de Deus na nossa vida. E acolher a vontade de Deus na nossa vida implica em escolher pelo Senhor. Implica em acolher este Deus, este Jesus, como nosso Salvador, como aquele que nos mostra o caminho e que quer verdadeiramente nos amar e nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.